Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 432. Então, Aí você pode me dizer assim, mas Luiz, no vídeo 432, você falou a respeito da questão 376, por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? 26 minutos eu falei sobre essa questão. É o esmiuçamento dessa questão, da pergunta. E ainda tem mais ainda. Terminou não. Então, o Espiritismo, vamos usar esse termo, ele destrói. O Espiritismo, no bom sentido, ele desintegra esses dogmas falsos que, com o passar dos milênios, foram implantados na mente dos seres humanos fracos e mantidos até hoje, no século XXI, no ano de 2021. Então o Espiritismo, ele provoca uma demolição nesses dogmas falsos. O Espiritismo, ele provoca uma demolição nesses conceitos errôneos, nesses princípios falsos. Isso é psicologia. Porque a partir do momento que a pessoa ele adquire o conhecimento da doutrina dos espíritos e que ele pratica, vou usar esse outro termo mitológico, que ele pratica santamente, com toda a honradez, ele consegue fazer com que os teus olhos espirituais consiga abranger horizontes que antes ele não conseguia. Por isso, aquele que tem conhecimento da doutrina dos espíritos, mas aqueles verdadeiros espíritas, aqueles seguidores realmente das obras de Kardec, ele não comete o suicídio. Loucura nenhuma é capaz de lhe dominar. E se de alguma forma ele sente, por algum motivo, a presença da mesma, obviamente, ele se resigna, ele busca tratamento, ele busca auxílio espiritual e material, porque quanto mais conhecimento tem, mais lhe é exigido.
mais lhe é cobrado. Então ele consegue separar o joio do trigo, graças à ciência, o espiritismo. Mediante certas decepções, frustrações, ele consegue suportá-las com mais paciência antes de dar um tiro nos miolos. O que sem o conhecimento dessa ciência, o indivíduo, ele, não vendo esperança em futuro algum, ele opta pelo desculpismo de que, emancipando-se do corpo físico, é a melhor solução. E equivoca-se ele tomando essa atitude. Mas é de extrema importância saber que a única ciência na face da Terra que orienta o ser em processo de evolução, que se encontra na Terra, a respeito da imortalidade da alma, da ação e reação, da lei de causa e efeito, da pluralidade das existências. A única ciência na face da Terra que procura preparar o ser enquanto no corpo físico se encontra, orientando-o a respeito do seu passado, do seu presente e do seu futuro, é o Espiritismo. E não se esquecendo de dizer que o Espiritismo age dessa forma, orientando a todos sem cobrar sequer um centavo, necessitando apenas que, se alguém necessita de determinadas obras, que as compre. Se a pessoa não tem condições de comprar, na casa espírita onde ele frequenta, onde ele passa a frequentar, existem bibliotecas com uma literatura farta, onde ele pode ali mergulhar de corpo e alma, vamos assim dizer simbolicamente. Sem conhecimento ele não vai ficar, e muito menos sem instrução. Então o Espiritismo ele se preocupa com o antes, o durante e o depois do eu, sem cobrar um centavo sequer. Consola a alma enquanto ela se encontra no corpo físico. O Espiritismo prepara
a alma, enquanto ela se encontra no corpo físico, para que ele aprenda a viver com resignação, com aceitação, com humildade. Enquanto se encontra no corpo físico, dizendo-lhe: tenha paciência, meu filho, tudo passa, dias melhores virão. O Espiritismo se preocupa em orientar a alma enquanto ela se encontra no corpo físico a respeito do que o eu encontrará na erraticidade, na condição de espírito um dia desligado do corpo físico através do desencarne, lhe mostrando as regiões de bem-aventuranças, graças ao amor, à caridade, à solidariedade, praticada com espontaneidade durante a estadia daquela alma no corpo físico. O Espiritismo mostra àquela alma desprendida, já no plano espiritual, na condição de espírito, porque deixou o corpo físico, as regiões umbralinas, que não são regiões punitivas, não são considerados como por muitos inferno, purgatório. O Espiritismo nos ensina que Deus não condena ninguém, que Deus não pune ninguém, que Deus é o amor incondicional e ao mesmo tempo imparcial. É aquele que nos ama por igual, não fazendo e nem tendo por ninguém distinção, não fazendo distinção de ninguém, tanto um quanto o outro. Todos somos iguais perante o Pai. Jesus não é melhor que nós perante os olhos do Pai. Perante Deus, todos em matéria de criação, todos nós somos iguais. E não em matéria de evolução. Porque todos nós viemos do mesmo princípio, do mesmo modo que um foi criado, outro foi criado. Não existe no universo e nos universos esse ou aquele que foi, vou usar esse termo, concebido de uma forma diferente que nós. Você entendeu? Então, o Espiritismo,
Ele é o Consolador prometido por Jesus, que é aquele que amealha o conhecimento. Ele não se desespera mediante a ansiedade, a angústia, a melancolia, a depressão. Ele não se desespera quando o marido vai embora ou quando a esposa vai embora. Ele não se desespera quando ela é traída pelo marido ou o marido é traído por ela. Esse ser não se desespera quando perde o emprego, quando o dono da casa onde ele reside pede-lhe a casa e ele não tem para onde ir. Ele não se desespera. Ele não se desespera quando ele vê os teus filhos prestes ou até mesmo passando necessidades de alimento. Ele não se mata. Ele não se acovarda. Ele não toma ato precipitado. Ele não se precipita. Porque ele reconhece a importância e a necessidade das causalidades. Por isso, ele não se reconhece como um louco. Ele não se reconhece como como se diz, um esquizofrênico. Ele não se reconhece mediante todas essas patologias, porque ele sabe que todas essas patologias, por mais que se manifesta no corpo físico, mas encontra-se registrada no perispírito, onde ele, em vidas passadas, infringindo as leis do Criador, obviamente, quem planta colhe, e ele, por ter plantado, nesta ele está colhendo. Ao mesmo tempo que ele percebe que o processo é punitivo mediante a sua concepção, mediante o seu conceito. Ao mesmo tempo, ele agradece a Deus por tudo que está enfrentando. Porque se não fosse daquela forma, naturalmente, ele não conseguiria jamais alçar voos na direção da plenitude. Mas essa certeza quem lhe dá é o Espiritismo, que remonta as causas. Porque ciência nenhuma, religião nenhuma no mundo se preocupa com a autoevangelização do espírito, tanto pós quanto durante o corpo físico.
Ninguém se preocupa a não ser o espiritismo, com a evangelização do eu. As ciências, as religiões se preocupam em manter as ovelhas com os olhos vedados, numa total ignorância, como dois cegos, um tentando levar o outro até o seu destino. A tendência é que cego que conduz cego acaba terminando no mesmo precipício. É isso que as ciências, as filosofias e as religiões no mundo se preocupam apenas com o materialismo, com as ilusões, com as fantasias, levando os seres cada vez mais à cegueira, o consumismo, o idiotismo. Aí é que reside o cretinismo, a imbecilidade. É aí que reside realmente os trouxas. Esses, com todo respeito, é que são os desgraçados do mundo. Porque estão assessorados por cegos. Cegos em todos os sentidos. Cegos de moral. Cegos de bom senso, de intelecto. Cegos em todos os sentidos. Então, já que todas essas ovelhas estão sendo conduzidas por esses cegos da imoralidade, a tendência é que essas ovelhas manipuladas cairão todas no mesmo precipício junto com esses cegos da imoralidade. É lamentável, mas para a doutrina espírita, a loucura, ela possui um caráter. O idiotismo possui um caráter, mas para a ciência da Terra, para a filosofia da Terra, para a medicina, a psiquiatria, a justiça da Terra, possui outro caráter. É o caráter da imoralidade, da irresponsabilidade de uns para com os outros. Por isso, loucura no conceito da ciência e da filosofia da Terra. A loucura ou insanidade, segundo a psicologia,
uma condição da mente humana caracterizada por pensamentos considerados anormais pela sociedade ou a realização de coisas sem sentidos, é resultado de algum transtorno mental. Em algum momento citaram algo relacionado ao estado moral, intelectual, espiritual, vidas passadas, perispírito, espírito. Não citaram. Por isso, como acabei de dizer, essa imoralidade do mundo, dirigindo as ovelhas cegas. A tendência é que todas essas ovelhas, seguindo esses cegos da imoralidade, a tendência é que cairão todos no mesmo precipício. Vamos para o próximo vídeo.